Olá, começa agora o programa Checkmate, uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. E agora chegou o momento de você de casa acompanhar qual é o tema e a entrevistada de hoje. Confira. Andressa Oliveira nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tem graduação e mestrado em Psicologia pela UFRN e é doula profissional desde 2015 pelo Instituto IPESC de Campina Grande. Em 2013, começou a se interessar pelas possibilidades de parto normal e seguro e se engajar nas ações sociais das doulas. Andressa é coordenadora da organização comunitária do Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento em Natal. Seja bem-vinda, Andressa, ao nosso estúdio. Obrigada. E para ajudar a conversar com ela, nós temos aqui no nosso estúdio os alunos do curso de Jornalismo e Audiovisual. São eles: Cássio Lamartine, Diane Ceribelli, Rafael Lima e Tayane Oliveira. Primeira pergunta, o que seria parto humanizado? Para a gente começar a nossa conversa de hoje, o nosso papo de hoje. Pronto. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque apesar de hoje em dia a gente estar falando muito sobre a humanização do parto, parto humanizado, as pessoas ainda confundem muito e acham que parto humanizado é parto domiciliar, ou é um parto na água, ou é um parto em que se trata bem a pessoa, né? E, na verdade, o parto humanizado, ele está dentro dos princípios da humanização da saúde, né? O Brasil, ele tem uma política nacional de humanização de saúde e o parto está dentro desses princípios. E o parto humanizado é aquele que atende, basicamente, 3 princípios. O primeiro princípio é o da autonomia da mulher. Por quê? Por que é tão importante essa questão da autonomia da mulher? Porque o parto não é um evento patológico, não é uma doença. Natural, né? Um parto dentro do que se chama baixo risco, né? Não é uma situação de doença. Então, a mulher ela tem total condição de escolher várias coisas, como, por exemplo, a posição em que ela vai parir, né? O lugar em que ela vai parir. Então, a autonomia da mulher é algo que é o primeiro, digamos assim, o primeiro pilar desse parto humanizado. A segunda coisa são as evidências científicas. Por quê? Porque a gente tem, né, no Brasil, vamos falar da realidade brasileira, uma assistência ao parto que ela é muito defasada. Infelizmente, a assistência ao parto aqui no Brasil, ela ainda segue princípios, segue protocolos que são muito inadequados de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Algumas intervenções desnecessárias, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o índice de cesariana no Brasil é altíssimo. Né? O número de morte materna no Brasil é muito alto, o número de intervenção no parto é muito alto. Então, a gente tem uma assistência ao parto que é defasada em relação ao que a gente tem hoje em dia de conhecimento científico. E a outra coisa é considerar o parto não só como um evento fisiológico, mas também como um evento cultural. Social, né? Social. A família está envolvida, Isso, né? Então, o parto, ele envolve a mulher como um todo. Então, a humanização do parto traz esses 3 princípios, esses 3 pilares. E, assim, muita gente fala assim, parto humanizado sim, mas com segurança. Isso é um contrassenso. Por quê? Porque o parto humanizado é o parto que preza pela segurança. Né? Então, seria uma redundância, então? É uma redundância, porque não existe parto humanizado se você não está seguindo esses princípios que são justamente para gerar respeito, acolhimento e a segurança do binômio mãe e bebê. Ok, agora a gente vai para a segunda pergunta e essa quem faz é Cássio Lamartine. Com você, Cássio. Andressa, qual a importância da divulgação dos benefícios do parto humanizado? Olha, são muitos. Primeiro porque a gente tem uma cultura muito grande de medo do parto, né? Então, assim, geralmente as mulheres têm medo, os próprios profissionais de saúde, eles encaram o parto como se fosse uma bomba prestes a explodir, né? Então, acho que é muito interessante falar não só dos benefícios da humanização do parto, mas falar do parto como um evento natural e fisiológico, para que as pessoas tenham contato com esse evento, que é um evento natural, né, da vida de qualquer ser humano, todo mundo nasce. Exatamente. Antes, inclusive, do surgimento da medicina, né? Isso, exatamente. Então, é muito importante falar sobre os benefícios e desmistificar, né, a humanização do parto, para que as pessoas, para que essa mudança na assistência ao parto, ela aconteça também pela via das mulheres, né? Para que
aquela questão que a gente falou, né, da autonomia da mulher, para que não seja uma coisa imposta, né, só pelos profissionais de saúde, mas que seja uma coisa que as mulheres também, elas tenham entendimento, conheçam e comecem a exigir também uma melhor assistência, porque a gente está vendo que a gente já tem um monte de portaria do Ministério da Saúde, tem política nacional de humanização, e infelizmente a assistência ao parto ainda está caminhando assim para um lugar melhor, mas falar desses benefícios pode trazer esse movimento, né, das mulheres, das famílias para os profissionais de saúde. Acho que é muito importante. Você acha que o Ministério da Saúde ainda não tem ações efetivas ou as que tem já não se encaminhou de uma parte significativa para essas decisões? Então, assim, existem algumas portarias, existe a política, mas infelizmente ainda não está sendo seguido, né? A gente pode citar várias coisas que são problemas, são problemáticos, por exemplo, a falta de estrutura, né? Enfim, a questão da remuneração dos profissionais de saúde, que ainda não é uma coisa a contento, mas, não sei, o que a gente discute muito, que falta talvez uma mudança de cultura, da cultura dos profissionais de saúde, da comunidade como um todo, a formação, né, dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, mas assim, existem muitas portarias, existe uma política nacional, né, tanto da assistência ao recém-nascido como do parto, mas ainda falta acho que uma mudança na cultura mesmo, na mentalidade dos profissionais e também da gestão, né? De começar a cobrar, fiscalizar esse tipo de ação para que a gente tenha uma mudança aí nesse cenário que ainda é muito precário, né? Muito ruim. Você que acompanha o movimento, tem ações sociais para essa causa, né? Como é que as mães chegam na maioria das vezes? Elas chegam ainda com muitas dúvidas ou já chegam a maioria já com a decisão? Não, realmente isso que eu quero fazer. Não, então, acho que tem realidades bem diferentes, né? Existe a realidade da mulher classe média alta, né? Que ela tem condição de contratar uma doula, que ela tem acesso a artigos, que ela tem acesso a enfim, internet, né? Isso. Então, existe essa população que é pequena, né? E que ela chega para a associação de doulas, né? Chega para alguma doula e já sabe mais ou menos, né, o que ela espera do parto. E existe a população de mulheres, que é a grande maioria, que tem acesso unicamente ao SUS, né? Que geralmente são mulheres das classes mais pobres, são mulheres que não têm uma formação não tem nível educacional, também, né? Isso, e que às vezes fica mesmo à mercê, né, do que acontecer no dia, né, na maternidade. A gente aqui em Natal tem a maternidade Lady Moraes, que foi uma maternidade que foi construída dentro dos preceitos do projeto Cegonha, da Rede Cegonha, que foi uma ação do Ministério da Saúde tentando, né, modificar as maternidades, o atendimento, e a Lady Moraes, ela tem um atendimento aqui em Natal, que eu considero que é mais próximo, né, dos princípios da humanização, assim. Não quer dizer que lá ainda não é o padrão ideal ainda, né, mas a Lady Moraes é uma maternidade que está dentro dos preceitos aí do projeto Cegonha. E agora é a vez da estudante Diane Ceribelli fazer mais uma pergunta. Olá, Andressa, seja bem-vinda. Eu gostaria de saber que, assim, as mulheres que procuram pelo parto humanizado, elas procuram pela questão de busca pelo respeito por suas escolhas e empoderamento, que é uma coisa que é um tema muito atual hoje em dia, ou mais pelo fato de já terem vivenciado experiências traumáticas com relação a partos anteriores, ou isso é uma mistura de tudo? As duas coisas, né? As duas coisas. Como o tema está aparecendo mais na mídia, né? Enfim, algumas mulheres chegam na primeira gestação, né? Procurando, perguntando, enfim. E algumas mulheres tiveram uma experiência desrespeitosa ou violenta na primeira gestação e na segunda gestação, elas querem ter uma experiência diferente, né, com mais respeito, com mais autonomia. Então, as duas situações são bem comuns, né? Em relação a essa violência obstétrica, né, acontece muito
Eu acho que pegando o gancho da pergunta da Diane. A violência obstétrica. Primeiro, acho que é bom a gente falar, porque algumas pessoas acham que violência obstétrica diz respeito ao obstetra, né, ao médico, e não é. É violência durante a assistência obstétrica, né? Então, essa violência ela pode ser feita por um enfermeiro, por um médico, por qualquer profissional de saúde que esteja assistindo aquela mulher durante o parto. Durante o parto ou desde o atendimento também? Pode ser, inclusive, ela pode sofrer uma violência no pré-natal, né? Com alguma interferência de escolhas, né? Enfim, então, a violência obstétrica é qualquer situação de violência, ela pode ser física, pode ser psicológica, verbal, né? E que a mulher sofre nesse período gravídico puerperal, né? Durante o parto, pré-natal ou pós-parto. Então, as pessoas às vezes não têm muita noção, né, desse número. A gente tem uma pesquisa que não é tão recente, mas que mostra que 1/4, né, 25% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Mas a gente sabe que esse número está até abaixo, porque muitas mulheres elas nem entendem, às vezes, que está sofrendo uma violência. Por exemplo, quando a mulher ela é obrigada a parir na posição deitada, né, que é a posição mais comum no Brasil. Quando ela é obrigada a ficar sem se mover, né? Às vezes, a mulher, durante o trabalho de parto, né, o ideal é que ela se mova, que ela fique na posição que ela se sente mais confortável, né? E muitas vezes os profissionais, eles induzem a mulher a ficar, não, tem que ficar deitada, tem que ficar parada, enfim. Então, isso é um tipo de violência. Né? Quando ela sofre violência verbal, quando ela não pode se expressar, às vezes a mulher ela tem uma necessidade de vocalizar, né, as dores ou gritar, enfim, às vezes ela é reprimida nesse sentido. Então, tudo isso são violências, né? E assim, isso são situações que podem deixar marcas psicológicas, emocionais, mas também físicas, né? Intervenções que são feitas, como por exemplo a manobra de Christelé, não sei se vocês já ouviram falar. É uma manobra antiga, né, que ela está proscrita, a OMS já condena o uso e ainda é utilizada, que é uma manobra em que o profissional de saúde empurra aqui a barriga da mulher, como se fosse para facilitar a saída do bebê. Já se sabe hoje em dia que isso não facilita a saída do bebê e pode trazer vários traumas aí para a mulher, como perfurar, cortar, quebrar a costela, enfim. Andressa, a gente vai precisar fazer um intervalo e você de casa não sai daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Checkmate. Até lá.